para que a gente possa guardar e se beneficiar dessa verdade, desse poder, que é as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Pai Santo, maravilhoso e bendito Deus, neste momento eu te peço pelo teu amor e misericórdia, a tua graça bendita, que o Senhor nos contemple, Senhor, com a maravilha do poder da tua palavra, para que ela venha através da boca, dos lábios do teu servo. Que o Senhor possa, meu Senhor, confirmar aquela palavra que o Senhor fala através do salmista: abre a tua boca e eu te encherei. Glória a Deus. Então enche o teu servo, Senhor, da mente de Cristo, do raciocínio santo, divino e sagrado, para que possa nos trazer a revelação necessária ao nosso coração, e que essa palavra poderosa venha com as características do poder da verdadeira profecia, que vem para exortar, consolar e edificar o meu povo, para que nós venhamos ser transformados, para que nós venhamos ser consolados e possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então, derrama sobre o teu servo todo o poder de raciocínio do Espírito Santo, que todas as cadeias de fortalezas que se levantam contra a palavra de Deus sejam derrubadas por terra, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja nos auxiliando mais uma vez nesse momento tão precioso que é estudarmos a palavra dele. Nós estamos estudando sobre adoção. É um assunto muito belo, muito lindo, que se encontra nas Sagradas Escrituras. E a parte que nós vamos ver hoje da adoção é essa que diz assim, que aquele que é adotado pelo Pai, ele tem acesso com confiança, ao trono da graça. Quando fala em trono, vem a imagem do quê? Um rei soberano, não é? Quem tem acesso a um rei? É muito difícil alguém ter acesso a um rei, mas a esse trono da graça, esse filho adotado, ele tem acesso irrestrito. Ele pode entrar a hora que ele quiser, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não existe nada que barre ele de entrar no acesso desse trono. E são habilitados a clamar: Abba, Pai. Ou seja, papai, eu clamo a ti, o Senhor é o meu Pai. Eles são habilitados a isso devido ao espírito de adoção. Então eles têm acesso. O que seria isso? Um acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos entender um pouco quando nós lembramos dos reis do contexto bíblico. Eles eram soberanos. O que eles queriam, eles faziam. Ninguém contrariava os seus interesses. O que eles diziam era executado. E quando ele não queria alguém na presença deles, ninguém se atrevia a chegar. Um exemplo disso é o rei Assuero. Em Esther, capítulo 4, do 15 por diante, você observa o seguinte: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Isso daqui é porque Esther não estava querendo ir à presença do rei para pedir por misericórdia, como Mordecai, o seu tio, estava orientando ela.
Era a única forma de Israel ser salvo, porque havia um plano macabro para destruir Israel e que Amã tinha projetado, e a única solução era Ester, que tinha acesso ao rei. No entanto, surgiu um problema. O rei estava frustrado, irritado, e disse: ninguém chega na minha presença. Se alguém chegar na minha presença e eu não apontar o meu bordão, o meu cetro, essa pessoa vai ser eliminada. E Ester teve medo, porque ela disse: olha, eu não fui chamada mais. Já faz alguns meses que o rei não me chama, e se eu aparecer lá e ele não estender o seu bordão, eu vou morrer. Mas aí Mordecai convence ela, né, de que ela poderia ser a única que poderia mudar aquela situação. Então o rei era assim, um rei irado. Ele não quer que ninguém chegue na sua presença. E observe que continua assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então observe que para o povo era muito arriscado. O rei te chamou? Não. Eu posso entrar? Pode. Agora, se ele não estender o cetro, você sai de lá vivo. E aí está tremendo, né, diante disso, porque era como se fosse um golpe de sorte. Porque um rei irado, ele é soberano e ele não admite ser contrariado. Agora, a insegurança de Ester diante da ira do rei. Vejam só, ao terceiro dia, Ester se apresentou com seus trajes reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Então, de longe, ele já avistou Ester. Que insegurança ela estava sentindo ali, hein? O acesso ao trono estava posto em xeque e ela estava com muito medo. Só que foi um medo desnecessário, porque veja só a reação do rei Assuero diante de Ester. O rei Assuero surpreende Ester, surpreende todos aqueles que tinham medo que ela se chegasse lá. Mas antes de vermos a reação do rei Assuero, eu quero questionar vocês a respeito do rei Jesus, do rei Deus Todo-Poderoso, o Pai, que está sentado no seu trono. Como é ele? Ele é um rei irado? O que é que vocês acham? Jesus é um rei irado? Assuero se mostrou um rei irado, e ele disse: ninguém chega na minha presença, e se chegarem, só existe um salvo-conduto, é se eu apontar o meu cetro de ouro para essa pessoa, ela sairá dali viva, se não, sairá dali morta. E Jesus Cristo é um rei irado? O que é que vocês acham? Opa, então temos aqui alguma divergência. Deus é um Deus que se ira todos os dias? E não, Deus ele não é um Deus irado. Bem, as duas respostas estão corretas. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Contra quem? Deus é um Deus que não se ira. Contra quem? Que é amável. Para quem? Então aí é que está. Para o seu povo, para aquele que se achega, que tem acesso ao trono da graça.
compaixão. É lógico que a correção, há uma ira misericordiosa no sentido de lapidar e corrigir os defeitos que ali estão, os erros, mas é de acolhimento, é de acesso. O Senhor Jesus Cristo é um rei irado. Observe o que diz o Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ele é um rei mais justo, mais indignado do que o rei Assuero, e ele se indigna todos os dias. Não tem um dia que Deus não se ire por conta dos pecados. Isso é natural de Deus, isso é legítimo de Deus. Ele não pode compactuar com o pecado, ele não pode ver o mal e acatar o mal. Então ele está irado todos os dias contra os ímpios. Não é isso que diz em João capítulo 3? O que é que o Senhor diz a respeito? Veja só essa diferenciação aí. João capítulo 3, o versículo 36, que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo, ele já tem a vida eterna, ou seja, ele tem acesso ao trono da graça. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Ou seja, Deus não alivia a sua ira um dia sequer. Todos os dias ele é Deus indignado contra aqueles que rejeitam Jesus. Mas ele é o que para você que crê em Jesus? Ele é o Deus que te deu a vida eterna, que te recebe a todo momento que você for a Ele. E observe o que Jesus Cristo diz aqui, no exemplo do servente. Mateus capítulo 22, do 11 por diante, ele diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus é um rei irado ou não é? É, mas para quem? Para aqueles que rejeitam a sua palavra, para aqueles que creem, para aqueles que o amam. Ele é um Deus completamente acessível, como foi Assuero para Esther. Veja só, a ira só era para os de fora, não era para Esther. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela um favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Veja o que o Senhor Jesus tem para os seus amados, é o que Assuero tinha para Esther. Então lhe disse o rei: que é que tens, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem parecer que seja preparado. E aí ela vai para um banquete para denunciar, ok? Mas observe como o rei a recebeu. Tá certo? Foi jejum, foi oração, tudo bem. Precisa orar em toda situação. Mas o importante você entender aqui é o seguinte: que quem chegasse morreria na presença do rei. Esther chegou e ela teve metade do reino diante de si. E com Jesus Cristo é diferente. Veja só, tem acesso com confiança ao trono da graça. Veja só
tem um custo muito alto. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então você tem intrepidez, você tem autoridade para entrar no Santo dos Santos, não se gabando de nada, mas reconhecendo o preço que foi pago por você. Então você vai sem medo, você não vai com medo que Esté tinha, porque Esté estava diante de um rei humano, pecador, mas você está diante de um rei que te adotou. Então ele venha com intrepidez, você pode vir sem temer nada, e você vai ao trono da graça. Mas por que você tem esse acesso? Porque o próprio Deus derramou sangue, assumiu uma forma humana, pagou o preço que você não podia pagar, para que você a todo momento entrasse. Agora o sangue de Jesus Cristo foi derramado também para que você tivesse acesso ao Pai, ao trono da graça. E muitas vezes você negligencia. Você tem oportunidades de dizer: agora, Senhor, vou entrar no trono da graça e vou passar um momento contigo, e despreza isso. Ou seja, você despreza aquilo que foi comprado pelo sangue de Cristo, o acesso de filho ao Pai. Percebe que loucura? Veja, tudo o que o filho recebeu do Pai, como homem, ele deu para você. Veja o que é que ele diz aqui no Evangelho segundo João, capítulo 15, do 15 por diante. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. As pessoas pensam que, olha, então eu tenho acesso para pedir o que eu quero e está garantido que eu vou receber. Entenda, é no nome dele. Pedir no nome de Jesus Cristo não significa simplesmente citar o nome dele, mas é pedir de acordo com os princípios dele, com os propósitos dele, com o interesse dele. É você o conhecer de forma tão íntima, tão próxima, que o que você está pedindo seria o que ele pediria se estivesse no seu lugar. É pedir no nome dele, é pedir de acordo com ele, com a glória dele, com os propósitos dele, e você recebe, se for assim. Agora, para teus caprichos, teus interesses, para você se prejudicar espiritualmente, não. Isso não é pedir no nome dele, ainda que você diga 100 vezes, em nome de Jesus, não é, certo? Então veja, aqui Jesus Cristo está dizendo que você não é mais um estranho, você é um íntimo, tão íntimo que o pai só falava para o filho algumas coisas, e ele diz: Pai, agora é isso que o Senhor me fala, eu vou falar para eles, porque eles também são filhos. Então o que ele recebeu, ele passou para você, e o que se está sendo feito com essas informações é que vai dizendo, se você está sendo honrando esse privilégio que você recebeu, ou se está desprezando. A única coisa que você precisa, a única coisa, é isso daqui, pedir, só entrar, se utilizar da sua condição de filho, entrar no trono da graça e pedir: Senhor, me dá. Veja bem o que Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra,
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Preste atenção nisso, porque aí Jesus Cristo está dizendo: olha, você só não recebe porque não está pedindo, você só não encontra porque não está procurando, você só não entra porque não bate, porque no dia que você bater vai se abrir. Então você tem que ir ao trono, você tem que aproveitar o seu acesso ao Pai. Só que observe, para pedir o quê? Para pedir o que é necessário, o que você de fato precisa. Não é para pedir para esbanjar ou com propósitos mesquinhos ou gananciosos. É para pedir coisas úteis. E aí Ele dará o que para você? Coisas boas. Mas me diga, e se fosse um filho meio desorientado, pedindo para o pai: pai, e esse papinho pega para mim, para eu brincar? O pai ia dar? Não daria. Então o pai negaria esse pedido. Pode ver, pai, me dá um pão. Ele não vai dar, no lugar de pão, uma pedra. Pai, me dá um peixe. Ele não vai dar, no lugar do peixe, um escorpião ou uma cobra, porque sabe que isso seria danoso. Mas muitas vezes a ignorância do crente de não conhecer o Jesus das Escrituras de forma profunda faz ele pedir coisas como se estivesse pedindo um escorpião a Deus. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, e projeta um monte de pedidos, e Deus olha e diz: não, essa criança está pedindo destruição. Parece tão bonito e tão belo, são caminhos de vida aos olhos dele, mas no final é de morte. E aí ele não dá, porque ele tem esse cuidado de dar a você o que é bom. Então peça e descanse. Mas o que seria esse bom? O que é que você precisa pedir para você ser feliz? O quê? O que é que você precisa fazer para, quando ter acesso ao trono da graça, pedir? O que falta você receber para ser feliz? Ele diz, agora a mesma oração, só que em Lucas capítulo 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Percebe, é disso que você precisa. Senhor, me dá, eu quero um trabalho, eu quero, e você vai dizendo o que você precisa, e o Pai vai dar aquele que te conduzirá a esses propósitos. O Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é quem te guia. Então, à medida que você pede algo ao Pai, e o Pai te envia o Espírito Santo, Ele vai te guiar, para você ter aquilo que de fato é bom para você. Esse acesso, meus irmãos, é algo majestoso. O reino foi confiado a você por causa desse acesso, por causa dessa filiação, dessa adoção. O reino foi dado a você. Do mesmo jeito que Assuero disse: olha, rainha, por que tanto receio? Diga o que você quer, eu te dou até metade do meu reino. O Senhor te deu já. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso
27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Isso é o que é prometido a vocês, que têm acesso ao trono por causa da adoção, ao que houve e haverá morada do Senhor, e você se assentará também no trono, como os 12 apóstolos o farão. Capítulo 3 de Apocalipse, do 20 ao 21. Eis que estou à porta e bato. Isso não é para os ímpios não, viu? Não diga para os ímpios que Jesus está batendo na porta do coração deles não, que é um engano. Se Jesus Cristo não quebrar aquelas cadeias, não arrancar todas as trevas deles e entrar, eles jamais permitirão, certo? Então é Jesus que invade o coração dos ímpios, mas do crente, daquele que ele já chamou, ele fica: ei filho, vai abrir não, certo? Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Percebe que você tem agora a posse do reino, ao ponto de sentar no trono com Cristo. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele vai fazer com você o que o Pai fez com ele, porque ele é filho unigênito do Pai, e vocês também são filhos, ainda que adotados, mas são. E quem é o vencedor? O vencedor herdará o quê? Observe Apocalipse 21, 6 e 7. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Percebe que riqueza extraordinária? Mas a gente está ouvindo falar muito em vencedor, e quem são esses vencedores? E se você não for um desses vencedores? É essa pergunta que fica: quem será o vencedor que herdará essas coisas? Tem algum aqui? Amém, glória a Deus. A pergunta não seria quem será esses vencedores, mas a melhor pergunta seria: quem são estes vencedores? Porque eles já são vencedores, eles não serão vencedores. Aquele que crê, ele já é vencedor em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que nos adotou. Então você já é mais que vencedor. Aquelas promessas lá são para esses vencedores. E observe o contexto, o que te faz ser este vencedor. Olha onde está o teu sucesso, em que você tem a promessa rica de que ninguém, nem nada te separará dessa conquista, porque não vem
seu Filho por você nessa adoção. Porque eu estou bem certo. Olha, certo, ele não está certo disso. Ele está bem certo disso. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebe o que é adoção e que riqueza nós temos e infelizmente ignoramos quando temos acesso a qualquer momento ao trono da graça. Ah não, mas eu fiz um pecado todo. Vá ao trono da graça. Ah, eu não sou digno, ninguém é, mas todos que creem receberam esta graça. Então, em vez de ficar arranjando justificativas para não ter motivos para entrar, só creia nas promessas e desfrute dessa belíssima adoção. Tá, irmãos? E aí eu encerro e deixo aberto para as perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, ou acrescentar, ou questionar, fiquem à vontade. Vai querer? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o nosso querido pastor falou a respeito da condição que Deus nos deu de entrar no seu lugar santíssimo, pela autoridade que nos foi concedida através do seu sacrifício. Nós temos livre acesso irrestrito. Então, depois veio com a palavra, né, também, todo aquele que pede recebe, né? E se pedirmos alguma coisa, nós receberemos. E depois fala assim: se pedirem, quanto mais nosso Pai Celestial, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará boas coisas aos que o pedirem. Quer dizer, primeiro em Mateus fala que ele dará boas coisas, mas essas boas coisas ele é esclarecida em Lucas quando fala dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então quer dizer que o bom para o homem, na verdade, são as características do Espírito Santo que ele recebe. Então são essas coisas boas. Então é quando ele diz: quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas aos que pedirem. Quer dizer, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedem. E aqui também em João, né, capítulo 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele fala: e esta é a confiança que temos nele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso aí. É que essa relação, o Espírito Santo sendo dado para você discernir qual é o melhor caminho, qual é a melhor opção, aquilo que você deseja, como você tem que fazer para alcançar aquilo dali. O Espírito Santo te guiando pelas Escrituras, você se sente seguro, você se torna assertivo nas suas escolhas, porque você está se fundamentando naquilo que glorifica a Deus, porque o Espírito Santo está te conduzindo às Escrituras, e isso daí é o nosso conforto, é a nossa garantia. E pedir em nome de Jesus Cristo é já isso mesmo, todo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, ou seja, segundo o nome de Cristo, segundo as características que há em Jesus Cristo, os valores, os propósitos, as vontades que há em Cristo, você terá. E você terá uma satisfação muito boa, porque você vai saber que recebeu aquilo da mesma forma que Cristo receberia se estivesse na terra pedindo também, porque você está ali em harmonia com as vontades do seu Senhor, Então, glória a Deus. Só mais um detalhe. Esse exemplo que o pastor Júlio falou a respeito de que, olha, você diz: não pequei, eu não tenho como me aproximar do trono de Deus.
pessoa, quem coloca uma restrição, É. sempre que o acesso é restrito. E muitos que hoje são cristãos estão esfriando, porque a palavra de Deus, Jesus ensina claramente, vigiar e orar para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a partir do momento que se para o hábito da oração, então também se esfria e vai se cair nas tentações, porque está sem a proteção de Deus, porque não está indo ao trono da graça, né? É verdade. Foi o exemplo dos discípulos, né? Não vigiaram com o Senhor, e quando chegou a tentação, todo mundo correu, fugiu. Uns negaram o nome dele, outro traiu ele, e foi aquela tristeza toda, né? Ninguém ficou, todos fugiram, e depois ficaram se sentindo muito culpados, muito mal com aquilo. Mas os irmãos estejam assim sempre dispostos a entrar, a desfrutar desse acesso ao trono da graça, não é? Porque essa é a riqueza maior que alguém poderia ter nessa terra, não é? Os filhos de Bill Gates, desses homens bilionários aí, ou desses presidentes poderosos, eles não têm nem uma sombrinha da honra que vocês têm de ter acesso ao Todo-Poderoso, né? Como filhos. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra para o presbítero Marquinhos.